Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma live, Momento de Fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Quero pedir perdão aí por quarta-feira. Amanheci não passando muito bem, com a dor de cabeça assim, muito forte. Não me senti em condições de fazer a live e te oferecer o melhor, né? Eu gosto muito de fazer e fazer com excelência. Não me vi em condições de fazer na quarta-feira com excelência. Por isso não fiz, mas aqui estamos nós para juntos compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para esta manhã, em nome de Jesus. Eu tinha dito na segunda-feira que havia terminado, né, a reflexão aqui do livro Mais que Vencedor, ou Uma Visão de Vencedores, só que na verdade eu tinha esquecido uma ministração aqui, um capítulo que é importantíssimo. Então eu quero te pedir perdão e pedir a oportunidade de continuar e terminar esse capítulo que eu acho muito importante, que é as qualificações dos vencedores, né? Quem são aqueles que se enquadram dentro da qualificação daqueles que vão reinar com Jesus Cristo, além da fé, além da prática das boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Tem algumas coisas que o Senhor trata lá em Mateus 7, 21 ao 23, que é importantíssimo, que fala da qualificação ou das qualificações daqueles que são vencedores. Como? Deixa eu ver aqui. Pastor, se é o celular seu. Pastor, o som está normal, deve ser o seu volume aí. Eu olhei aqui no meu retorno, o som está normal. Reinalba, o som está chegando normalmente? Pode ser o seu volume aí, pastor. De repente você sai e entra de novo, o som vai voltar, né? Se não me engana, testando aqui no outro celular que eu estou tendo um retorno aqui, o som está normal. Veja aí. Está normal o som, né? Dá uma olhadinha aí, pastor. Então, Mateus 7, 21 ao 23, traz aqui pra gente algumas qualificações daqueles que o Senhor considera mais que vencedor ou vencedores, né? Mateus 7, 21 ao 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observa, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui, de novo, não está falando de salvação, está falando de reino. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos ou fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto é muito forte. Na verdade, a gente já leu esse texto várias vezes, mas ele traz, assim, uma revelação importante, principalmente naquilo que se refere às qualificações dos vencedores. E a primeira qualificação dos vencedores, segundo Mateus 7, 21
ao 23, é que o vencedor é aquela pessoa que conhece e faz a vontade do Pai. Conhece e faz a vontade do Pai, né? É importante a gente entender que o texto de Mateus 7, 21 ao 23 está falando a cristãos, a salvos, aqueles que chamam o Senhor, Deus de Senhor, aqueles que creem no coração e confessam com a boca. Então, eu creio e confesso. O texto deixa isso claro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então, o texto faz referência e menção a alguém que creu, que crê e que inclusive diz, né, Senhor, Senhor, só que fala Senhor, Senhor, mas não faz a vontade. Nós já falamos disso, vou ficar repetindo. Salvação está relacionada a crer no coração e confessar com a boca. Romanos 10, 9. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós estamos lendo um texto que eles estão invocando, ou que sugere alguém que invocava o nome do Senhor, porque cria, não só invocava, como operava milagres, melhor dizendo, expulsava demônios por meio do nome que eles acreditavam. Então, o texto que está no Sermão do Monte não foi dito para os ímpios, mas para os discípulos. E é interessante a gente pensar que se o Senhor quer exortar os discípulos, ele não vai usar o ímpio como exemplo. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Se o Senhor quer exortar o discípulo, o filho, ele não vai usar o ímpio como exemplo. Se você quer exortar o filho, você usa o exemplo do filho. Se você quer exortar o discípulo, você usa o exemplo do discípulo. Não tem sentido fazer diferente. Então, Jesus, ele está usando aqui o exemplo de discípulos, de salvos, de pessoas que confessavam o seu nome, mas que não faziam a sua vontade. Percebe isso? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então, ele vai dizer, a condição para entrar no reino é conhecer e fazer a vontade do Pai, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, há uma grande diferença entre fazer a vontade de Deus e fazer coisas para Deus. Bom isso, não é? Pensar, entender. Há uma grande diferença em fazer a vontade de Deus e fazer coisas para Deus. Fazer a vontade de Deus significa rejeitar toda iniquidade. E aí alguém vai dizer assim, mas o que seria rejeitar toda iniquidade? Iniquidade não é algo praticado pelos ímpios. Muitas vezes é praticada por crentes. Muitos pensam na iniquidade como roubar, matar, prostituir, etc. Mas se a gente for estudar a iniquidade aí nos originais, iniquidade é não respeitar as regras. Então é aquilo que eu sei, aquilo que eu recebi, aquele direcionamento que eu recebi, aquela palavra que eu tenho consciência, aquela instrução que eu tenho consciência bíblica, e eu vou lá e não respeito as regras, isso é iniquidade. Lembra de Levítico 10? Que Nadab, né? Acho que é Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que foram mortos quando apresentaram fogo estranho no altar do Senhor, foram consumidos, foram mortos. Existe
um fogo, existe um padrão que Deus espera de mim e de você para que estejamos na sua presença. Então, iniquidade, toda vez que fazemos algo contra aquilo que já foi determinado por Deus na sua palavra, contra aquilo que já foi determinado por Deus no Evangelho da Graça, toda vez que nós pregamos aquilo que não é a palavra de Deus, nós cometemos iniquidade. Meu Deus. Se pregamos, deixa eu colocar isso, se pregamos uma palavra tendo como alvo agradar o povo, já não podemos ser chamados de porta-vozes de Deus. Muitas pessoas não têm coragem de pregar a verdade, né? Vamos pregar o Evangelho da Graça, e no Evangelho da Graça apenas fala da salvação de graça, mas na verdade nós estamos estudando isso aqui, e não é a salvação de graça, mas o segundo passo do Evangelho da Graça é reinar, é o reino, e no reino, a minha obra, a sua obra, ela vai ser testada. Se aprovada, reinaremos. Essa é uma das qualificações dos vencedores. Aqueles que conhecem a vontade, mas não só conhecem, mas praticam, mas fazem a vontade do Senhor. Muitas igrejas não se preocupam mais em fazer a vontade de Deus, mas em fazer um movimento de forma a agradar o povo, a agradar as pessoas, e tem deixado de cumprir o seu papel de levar um evangelho genuíno, puro, simples, um evangelho que salva, mas um evangelho também que transforma vidas, não para ser salvo, mas transforma porque já somos salvos. Então, uma pessoa salva, ela necessariamente terá um posicionamento diferente, porque, primeiro, ela entende que não é só uma questão de salvação, ela também vai entender que reinar com Jesus Cristo é algo que nós devemos buscar e desejar e ansiar. Oh, glória! Imagina, no milênio, muitas pessoas ali fora do reino, mas eu e você, que temos entendido e compreendido isso aqui que eu estou ensinando, nós vamos estar lá reinando com Jesus Cristo, servo bom e fiel. Tudo que fazemos fora da dependência de Deus, sem oração, sem buscar a vontade de Deus, redunda em iniquidade. Se a igreja não é governada pela unção, pela direção do Espírito, então o governo é humano. E se o governo é humano, isso é iniquidade. Olha isso. Meu Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por isso, o Senhor os colocará à parte, colocará fora. Ser vencedor, gente, é muito mais do que não fazer algo errado. Ser vencedor é fazer a vontade do Pai na dependência do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Percebe isso? Ser vencedor é muito mais do que não fazer algo errado, mas é fazer a vontade do Pai na dependência do Espírito. Nos versos 23, o Senhor diz que não os conhece. É muito forte isso aqui. Imagina que nessa pequena palavra deixa claro que ser conhecido de Deus não é só determinado por alguém que foi salvo. Meu Deus, ser conhecido de Deus é determinado por alguém que faz a sua vontade. Alguém que faz a sua vontade. Conhecer nesse texto, não vos conheço, quando o Senhor fala, conhecer esse texto significa
conhecer em decorrência de um relacionamento real. Pensando um pouco mais profundo, para sermos salvos, basta conhecermos o Senhor. Mas para sermos vencedor, precisamos amá-lo. Sendo conhecido por Ele. Entende isso? Precisamos amá-lo, sendo conhecido por Ele. Deixa eu tentar te dar um exemplo prático disso. Para sermos salvos, basta conhecermos o Senhor. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Para sermos membros de uma igreja, basta conhecermos a igreja, conhecermos o pastor e pronto. Quero fazer membro dessa igreja, quero ser membro dessa casa, quero ser membro desse corpo. Ok, não exige nenhum tipo de relacionamento. Mas, para participar dessa casa, participar como um líder, como um obreiro, como alguém, essa pessoa precisa ser conhecida pelo líder da igreja. Isto é mais do que ela conhecer o líder, mas o líder precisa conhecê-la. E conhecê-la a partir do quê? Conhecê-la a partir das obras de amor que ela tem nessa casa. Percebe o que eu estou explicando ou não? Então, a pessoa tem que manifestar obras de amor, de dedicação, a ponto dela ser conhecida e reconhecida pelo líder daquela igreja ou daquela casa. Assim também é com Deus. Tem muitas pessoas que conhecem a Deus, mas de Deus não são conhecidos, porque não tem nenhuma expressão de amor, não tem nenhuma expressão. Na verdade, eles desfrutam do amor de Deus, mas não amam. Ai, ai, ai. Então, isso aqui é muito sério. Olha o que diz 1 Coríntios 8:3. Diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Que detalhe está aqui registrado no texto? Se alguém ama a Deus. Amar aqui não é palavras, é atitude. Né? Jesus vai dizer assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. O mandamento de Jesus não é os mandamentos da lei. Os mandamentos de Jesus se resumem em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebe? Deus assim, em primeiro lugar, servir com a nossa vida, com o nosso coração e servir o nosso irmão com o amor, com o mesmo amor que nós temos recebido. Amar o irmão com o mesmo amor que nós temos recebido. Olha que coisa interessante. É você pensar assim: quando alguém errar, quando alguém falhar com você ou em qualquer outra situação, é você pensar o seguinte: como Deus agiria, como Deus age comigo nessa situação? Aí Ele me perdoa, Ele é misericordioso, Ele me dá uma nova chance, Ele me dá uma nova oportunidade, enfim, eu sou filho, eu sou amado. Então, essa tem que ser a mesma condição que você vai dar para outra pessoa, não punindo, não julgando, não matando, mas amando, tendo misericórdia, reconhecendo que ela é amada, que é filho, é amar com o mesmo amor. Então, se alguém me ama, esse guarda os meus mandamentos. Então, Paulo está dizendo isso, 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é reconhecido por Ele. Por quê? Porque essa pessoa vai ter as mesmas atitudes, vai ter a mesma postura, vai ter os mesmos posicionamentos. Então, gente, o Sermão do Monte, que é aqui Mateus, é a constituição do reino. A resposta para sermos vencedores está nesse sermão. Sermão do Monte.
Vai pegar Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, você pega e começa a estudar Mateus capítulo 7, e você vai ver o que Deus espera de mim e de você, tá? Né? Para que tenhamos e estejamos na condição de reinar com Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, capítulo 6, enfim, está aqui, o Sermão do Monte. Pega o Sermão do Monte e começa a estudar o Sermão do Monte, você vai ver que aqui está, né, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Aí você vai ver que está aqui as condições e os posicionamentos que Deus espera daqueles que vão reinar com Jesus Cristo. Nada disso que está escrito aqui nós temos que fazer para ser salvo, mas nós precisamos fazer porque somos salvos e queremos reinar com Jesus Cristo. Por isso muitos são chamados, né? Muitas pessoas serão salvas, mas poucas escolhidas para reinar, porque nem todos estão dispostos a viver a primeira qualificação de um vencedor. E qual que é a primeira? Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a primeira qualificação é, sabendo da vontade do Pai, praticá-la. Então fica aí a nossa live de hoje. Eu espero que ela te edifique, que ela promova em você uma disposição para uma mudança, e voltamos na segunda para a segunda qualificação de um vencedor, que está no texto de Mateus 7, 21 ainda, ao 23, e depois nós vamos para a última qualificação do vencedor. Eu acredito que vai nos edificar muito, pelo menos me edifica, e eu espero ter abençoado você com mais essa palavra de instrução e de revelação. Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. Aguardo vocês, espero cada um de vocês. Em especial, nós estamos em semana de oração, né? Hoje temos oração na igreja, 19h30. Amanhã, a Rede Homens. Estou esperando vocês. Vamos ter um tempo de oração juntos, em nome de Jesus. E no domingo, temos a celebração da família com a ceia do Senhor. Vai ser um tempo muito, muito especial. Lembrando que também sábado e domingo nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja ali em Ibirité. Você é nosso convidado. Sábado, 19 horas, a palavra com o pastor Alisson Ramos, e domingo, 19 horas, eu vou estar ministrando. Nos 2 dias teremos louvor, adoração, vai ser um tempo muito especial. Você que está na região aí de Ibirité, você está nosso convidado. Rua Alexandria, 180, no centro aí do bairro de Ibirité, na praça central do bairro São Pedro, em Ibirité. Você é meu convidado. Vem estar conosco para celebrar ao Senhor. Deus abençoe. Até breve.